E aí galera, beleza? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui, eu vou fazer uma leitura. Eu tô com o livro aqui do James Joyce, Dublinenses, que é uma coletânea de contos, né? Uma tradução do Hamilton Trevisan, primeira edição, Rio de Janeiro, Best Bolso 2012. Eu vou ler por ordem aqui os contos. Hoje eu vou ler o conto As Irmãs. Beleza? As Irmãs. Desta vez não havia esperança para ele. Fora o terceiro ataque. Noite após noite, ao passar diante da casa, era período de férias. Ou observava o retângulo iluminado da janela e, todas as noites, encontrava-o com a mesma luz pálida e uniforme. Se ele estivesse morto, pensava, eu veria o reflexo das velas nas cortinas escuras, pois sabia que 2 velas devem ser colocadas à cabeceira de um defunto. Dissera-me várias vezes, não ficarei muito tempo neste mundo. Eu julgara vãs suas palavras. Sabia agora que eram verdadeiras. Toda noite, ao olhar à janela, murmurava comigo a palavra paralisia. Ela sempre soara estranha aos meus ouvidos, como a palavra gnomon em Euclides e Simônia no Catecismo. Agora, porém, soava como um nome de um ente maléfico e pecaminoso. Enchia-me de terror, mas ainda assim eu ansiava contemplar de perto seu trabalho implacável. Quando desci para o jantar, o velho Cotter estava sentado junto à lareira, fumando. Enquanto minha tia preparava-me um prato de aveia, ele disse, como retomando uma observação anterior. Não afirmaria que era exatamente, mas havia algo nele, algo de excêntrico, de misterioso. Em minha opinião, começou a tirar baforadas do cachimbo, por certo ganhando tempo para forjar a tal opinião. O velho enfadonho, tolo, no princípio, quando o conhecemos, costumava ser interessante com suas conversas sobre vermes e desmaios, mas logo cansara-me dele e de suas intermináveis histórias a respeito da destilaria. Tendo minha teoria sobre isso, prosseguiu. Penso que se trata de um desses casos peculiares, mas é difícil afirmar. Voltou a aspirar o cachimbo sem nos expor a teoria. Vendo-me de olhar atento, meu tio dirigiu-se a mim. Bem, seu amigo morreu. É uma notícia triste para você. Quem? O padre Flynn. O Sr. Cotter acaba de nos contar. Passou há pouco diante de casa. Sabia que me observavam e continuei a comer como se o fato não tivesse interesse para mim. Meu tio explicou ao velho Cotter. O garoto e ele eram grandes amigos. O velho ensinou-lhe muitas coisas. Compreende? Dizem que eu queria muito bem. Deus tenha misericórdia de sua alma, murmurou, em tom piedoso, minha tia. O velho Cotter fitou-me um instante. Senti seus olhos pequenos e negros, redondos como 2 contas, me examinarem. Mas não lhe daria o prazer de desviar meus olhos do prato. Ele retornou ao cachimbo e, passando algum tempo, cuspiu grosseiramente na lareira. Não gostaria que um filho meu, recomeçou, tivesse muito a falar com um homem desse tipo. O que pretende dizer com isso, Sr. Cotter? Perguntou minha tia. Que não é nada bom para uma criança. Minha opinião é a seguinte. Rapazes devem andar e se divertir com rapazes da mesma idade e não... Estou certo, Jack? Também penso assim, concordou meu tio. Ele que aprende a se defender. Estou sempre dizendo a essa Rosa Cruz aí, faça exercícios. Quando eu era rapazote, tomava toda manhã, fosse inverno ou verão, uma ducha fria. É o que me conservo firme até hoje. Cultura é coisa muito boa, mas... Voltou-se para minha tia. Creio que o Sr. Cotter apreciaria uma fatiazinha desse carneiro.
Não, não, para mim não, recusou o velho Cotter. Minha tia trouxe a travessa do guarda comida e colocou-a na mesa. Mas por que não é bom para as crianças, Sr. Cotter? Insistiu ela. Porque são muito impressionáveis. Quando veem coisas como essas, a senhora sabe, isso tem um efeito. Enchi a boca de aveia, temendo que minha raiva me traísse. Velho narigudo, enfadonho, imbecil. Era bem tarde quando adormeci, embora irritado com o velho Cotter, que me tratava como criança. Esforçava-me para compreender o sentido de suas frases inacabadas. Na escuridão do quarto, imaginei estar vendo o rosto severo e grisalho do paralítico. Puxei as cobertas sobre a cabeça e procurei pensar no Natal, mas o rosto continuou a perseguir-me. O espectro movia os lábios e compreendi que desejava confessar-me alguma coisa. Senti a alma retroceder para uma região agradável e maligna, e também lá encontrei-o esperando por mim. Começou a confessar-se numa voz murmurada, e eu me indigava por que razão ele não parava de sorrir e por que seus lábios estavam tão úmidos de saliva. Recordei-me, então, que morrera de paralisia e percebi que eu também sorria delicadamente, como para absolvê-lo da simonia do seu pecado. Na manhã seguinte, após o café, desci para observar a pequena casa da rua Great Britain. Era uma loja modesta, designada pelo vago nome de armarinhos. Seus artigos consistiam principalmente em guarda-chuvas e botas para crianças. Em dias normais, havia uma tabuleta pendurada na vitrine. Forram-se guarda-chuvas. Não se via a tábula agora, pois as cortinas estavam fechadas. Uma coroa de crepe estava presa à maçaneta por uma fita. Duas mulheres pobres e um garoto entregador de telegramas liam um cartão espetado na coroa. 1º de julho de 1895. Reverendo James Flynn, outrora da igreja de Santa Catarina, Rua Mead, com a idade de 65 anos. Rest in peace. O cartão convenceu-me de que estava morto e a comprovação perturbou-me. Se estivesse vivo, eu entraria no quarto pequeno e escuro nos fundos da loja, onde eu encontraria a poltrona junto à lareira, quase sumido dentro de seu casaco. Titia talvez lhe tivesse mandado um pacotinho de high toast, e esse presente iria arrancá-lo do entorpecimento. Era sempre eu quem esvaziava o pacote na caixinha, pois suas mãos, trêmulas demais, não permitiriam que ele próprio fizesse, sem derramar metade no chão. Mesmo quando lavava o rapé ao nariz, com a mão larga e incerta, minúsculas nuvens de fumo escapavam-lhe por entre os dedos sobre o casaco. Essa constante chuva de tabaco talvez fosse responsável pela cor verde e surada de seu paramento eclesiástico, pois o lenço vermelho com que tentava remover as migalhas de fumo, quase sempre sujo há uma semana, mostrava-se de todo ineficaz. Quis entrar para vê-lo, mas faltou-me coragem de bater à porta. Afastei-me devagar e, enquanto caminhava pela parte ensolarada da rua, ia lendo os anúncios de teatro nas vitrines das lojas. Surpreendia-me que nem eu, nem o dia aparentássemos tristeza. E fiquei realmente aborrecido ao descobrir em mim uma sensação de alívio, como se a morte me houvesse libertado de alguma forma. Espantava-me porque, como dissera meu tio na noite anterior, o velho padre instruíra-me muito. Havia cursado o colégio irlandês de Roma e ensinara-me a pronunciar corretamente o latim. Contara-me histórias acerca de catacumbas e de Napoleão Bonaparte. Explicara-me o significado das diversas cerimônias da missa e das diferentes vestes usadas pelo sacerdote. Às vezes, divertia-se fazendo-me perguntas difíceis. Perguntava-me o que uma pessoa deveria fazer em determinada circunstância. Se este ou aquele pecado era venial, mortal ou apenas imperfeição.
Suas inquirições mostravam-me como eram complexas e misteriosas certas normas da Igreja, que eu sempre tivera como atos muito simples. Os deveres do sacerdote para com a Eucaristia e o sigilo do confessionário parecem-me tão graves que me admiro alguém ter coragem suficiente para assumi-los. E não me surpreendi ao ouvi-lo dizer que, elucidando aquelas complicadas questões, os padres haviam escrito livros tão grossos como o anuário do Correio, e em letra tão miúda como a das notas jurídicas dos jornais. Eu geralmente não sabia responder ou fazia de forma tímida e hesitante, diante do que ele balançava a cabeça e sorria. Mandava-me às vezes dizer as réplicas da missa, o que me fizera decorar. Enquanto eu tagarelava, ele sorria pensativamente, movendo a cabeça e aspirando, de tempo em tempo, grandes pitadas de rapé, numa ou noutra narina, alternadamente. Ao sorrir, mostrava grandes dentes enegrecidos e sua língua pendia sobre o lábio inferior. Hábito que me causara má impressão no início de nossa amizade, quando ainda não o conhecia bem. Caminhando pelo sol, recordei-me das palavras do velho Cotter e tentei lembrar a sequência do sonho. Recordei-me de ter visto longas cortinas de veludo e uma lâmpada antiga oscilando suspensa. Tinha a sensação de haver estado muito longe, na Pérsia. Pensei, mas não pude reconstruir o final do sonho. À tardinha, titia levou-me com ele para as visitas de pêsames. Era quase noite, mas as janelas das casas, voltadas para o acaso, refletiam o ouro fulvo de um aglomerado de nuvens. Nemi recebeu-nos no vestíbulo, e como se fosse indelicado dirigir-lhe a palavra, titia limitou-se a apertar-lhe a mão. A idosa mulher apontou para cima como se perguntasse, e, ao assentimento da minha tia, adiantou-se a nós e subiu com esforço a escada estreita, arqueando a cabeça quase no nível do corrimão. Parou no primeiro patamar e indicou-nos a porta aberta da câmara mortuária. Minha tia entrou. Vendo que eu hesitava, a mulher encorajou-me com repetidos acenos. Entrei na ponta dos pés. Através das cortinas, uma luz fosca e dourada invadia o quarto, empalidecendo a chama das velas. Ele estava no caixão. Nemi fez um sinal e nós três nos ajoelhamos ao pé da cama. Fingi estar rezando, mas não conseguia ordenar meus pensamentos, pois os murmúrios da velha distraíam-me. Reparava na forma grosseira com que sua saia estava presa às costas por um alfinete, e nos saltos de suas botas de pano gastos de um lado só. Ocorreu-me então a ideia de que o velho sorria deitado no caixão. Mas não. Quando nós levantamos e fomos à cabeceira do leito, vi que não estava sorrindo. Jazia ali, imenso, solene, vestido como para a missa, as mãos segurando molemente um cálice. Na verdade, seu rosto, circundado por uma pequena penugem branca, era truculento, escuro e maciço, com narinas negras e cavernosas, um odor pesado no quarto, as flores. Fizemos a persignação e saímos. Na saleta embaixo encontramos Elisa dignamente sentada na poltrona, que pertencera ao morto. Com timidez dirigi-me à cadeira de costume, no canto, enquanto Nemi acompanhava uma garrafa de xerez e alguns cálices no guarda-louças. Colocou-os na mesa e convidou-nos a tomar um pouco de vinho. A um sinal da irmã, serviu o xerez e passou-nos os cálices. Insistiu para que eu aceitasse alguns biscoitos, mas recusei, achando que iria fazer muito barulho mastigando-os. Pareceu um tanto desapontada com minha recusa, e em silêncio foi sentar-se no sofá atrás da irmã. Ninguém falava, olhávamos todos para a lareira apagada. Minha tia esperou que Elisa suspirasse e disse, bem, foi para um mundo melhor.
Elisa tornou a suspirar e balançou a cabeça, concordando. Titia bateu com o dedo na haste do cálice, antes de provar um minúsculo gole. Foi tranquila? Perguntou ela. Oh, muito tranquila, madame, respondeu Elisa. Nem se percebeu quando a respiração cessou. Teve uma bela morte, louvado seja Deus. E tudo... Padre O'Rourke esteve com ela na terça-feira. Deu-lhe extrema unção e preparou-o. Então ele sabia? Estava totalmente conformado. Seu rosto mostra isso, comentou minha tia. Foi o que disse a mulher que veio levá-lo. Parece estar dormindo. Tão resignada e serena é sua expressão. Ninguém podia imaginar que daria um defunto tão bonito. É verdade, concordou titia. Bebeu outro pequeno gole e prosseguiu. Bem, senhorita Flynn, de qualquer maneira, deve ser um grande consolo para vocês saber que fizeram tudo o que podiam. Foram muito devotadas a ele. Elisa pôs as mãos nos joelhos, alisando o vestido. Ah, pobre James! Exclamou. Deus sabe que, apesar da nossa pobreza, fizemos o que estava ao nosso alcance. Não lhe deixaríamos faltar nada enquanto vivesse. Nanny reclinara-se da almofada do sofá e parecia prestes a adormecer. Veja a pobre Nanny, disse Elisa, fitando-a. Está esgotada. O trabalho que tivemos, procurando uma mulher para levá-lo, vestindo-o, colocando-o no caixão, cuidando dos preparativos para a missa na capela. Sem o padre O'Rourke, não sei o que seria de nós. Foi ele quem trouxe todas as flores e os 2 castiçais da capela. Escreveu também a nota para o Freeman General. Cuidou de todos os papéis para o enterro do seguro e do seguro do pobre James. Muita bondade dele, não acha? Disse titia. Elisa fechou os olhos e balançou a cabeça lentamente. Nas horas difíceis, o que vale são os velhos amigos, amigos em que se pode confiar. É bem verdade, aprovou minha tia. Estou certa de que agora, a vida eterna para onde foi, ele não se esquecerá de vocês e de toda a sua dedicação. Ah, pobre James, lamentou Elisa novamente. Não nos dava muito trabalho. Não se notava sua presença na casa mais do que agora. No entanto, sei que morreu e... Quando tudo terminar, é que sentirão sua falta, observou titia. Sei disso. Nunca mais lhe terei a sopa de carne, nem a senhora madame. O presenteará com rapé, ó pobre James. Ficou um instante em silêncio, a comungar com o passado, e acrescentou com expressão sagaz. Sabe, notei que algo estranho lhe ocorria ultimamente. Sempre que ele trazia a sopa, encontrava-o inerte na poltrona, de boca aberta, o breviário caído no chão. Pôs um dedo sobre o nariz e franziu a testa. Mesmo assim, continuava a dizer que, qualquer dia, antes do verão terminar, iria visitar nossa velha casa em Iristown e nos levaria com ele. Se pudesse alugar o Johnny Rush aqui perto, ao menos por um dia, afirmava ele, uma dessas carruagens modernas e silenciosas, com rodas macias, para pessoas reumáticas que lhe falara o padre O'Rourke, então sairíamos os 3 numa tarde de domingo. Era uma ideia fixa, pobre James. Deus tenha misericórdia de sua alma, rogou minha tia. Elisa tirou o lenço e enxugou os olhos. Tornou a guardá-lo no bolso e fitou por um momento a lareira apagada, sem dizer nada. Foi sempre tão escrupuloso, recomeçou. Os deveres do sacerdócio foram pesados demais para ele, e sua vida foi, pode-se dizer, frustrada. Sim, disse minha tia. Era um homem desiludido. Percebia-se isso. Aproveitando o silêncio que se apossou da sala, fui até a mesa, provei meu vinho e retornei silenciosamente à minha cadeira. Elisa parecia ter mergulhado em profundo desvaneio. Respeitosamente, esperamos que ela rompesse o silêncio. Após longa pausa, ela disse lentamente: Aquele cálice que ele quebrou foi o começo de tudo, disseram. É claro que não tinha importância. O cálice estava vazio, creio eu. Mas mesmo assim,
Disseram-lhe também que a culpa fora do coroinha, mas o pobre James era tão nervoso que Deus tenha piedade dele. Então foi isso? Perguntou minha tia. Ouvi dizer que... Elisa balançou a cabeça. Isso. Perturbou-lhe a mente. Depois do acidente ficou desorientado. Divagava. Não falava com ninguém. Certa noite procuraram-no para atender a um chamado e não o encontraram em lugar nenhum. O sacristão sugeriu que tentassem a capela. Ele, padre O'Rourke e mais outro sacerdote que ele estava apanharam nas chaves e levaram uma lanterna para procurá-lo. Imagine que ele estava sentado no confessionário, sozinho, olhos arregolados e rindo consigo mesmo. Calou-se bruscamente, como para ouvir alguma coisa. Também prestei atenção, mas não havia na casa o mínimo rumor e eu sabia que o velho sacerdote continuava no caixão, tal como havíamos visto, solene e truculento na morte, um cálice inútil sobre o peito. Elisa recomeçou, os olhos arregalados e rindo sozinho. Naturalmente, ao verem isso, pensaram logo que alguma coisa não andava bem com ele.